Olá, tudo bem? Hoje nós falaremos sobre o equipamento mais controverso do fly fishing, a carretilha de fly. Acompanhe com a gente, fique ligado e até já. Assim como as varas e as linhas de fly, as carretilhas também obedecem uma numeração. Você tem a inscrição dessa numeração no corpo ou em alguma parte da carretilha, dizendo qual é a numeração indicada. Então você tem desde uma pequena carretilha número 0 até uma carretilha número 12, gigante, uma grande capacidade de backing. Quando você faz a montagem do seu equipamento, você sempre faz uma combinação de numeração vara 8, carretilha 8, linha 8. Em algumas situações, alguns tipos de vara, você pode pescar com uma linha mais pesada, mas no geral os fabricantes colocam escrito no equipamento carretilha número 8, você vai ter um balanceamento mais adequado com uma vara 8. Lembrando que a carretilha tem um peso. Quando esse peso fixado no Rio City, na extremidade da vara, você vai ter um balanceamento. Então, se você não fizer o casamento, carretilha número 8, com uma vara 8, você fizer um balanceamento inadequado, você colocar uma carretilha número 0 numa vara 8, você não vai ter o balanceamento. O peso da vara vai sempre pender para baixo. A ponta da vara vai sempre descer. Por quê? O que tem aqui atrás não tem peso suficiente para manter o balanceamento e o equilíbrio. Então, quando você fala, eu tenho a vara número 8, você coloca aqui, instala aqui na parte de trás uma carretilha número 8, você tem, teoricamente, um peso que vai permitir um balanceamento correto. Então, além de ter a capacidade adequada para backing, linha, você ainda tem um peso adequado para que haja um balanceamento perfeito, ok? Então essas são as numerações de 0 até 15. As numerações seguem as mesmas numerações das varas e das linhas, ok? Quanto aos tipos de materiais de fabricação das carretilhas, hoje nós temos basicamente 3 materiais com os quais as carretilhas de fly são fabricadas. Primeiro é o grafite, material plástico, material sintético. Existem carretilhas de várias numerações, de vários tamanhos, fabricadas com grafite. Um material teoricamente leve, tá? Ele, comparadamente com outros materiais, ele é um pouco mais leve. Então você deve, quando fizer a montagem do seu sistema, do seu equipamento, considerar que o peso de uma carretilha construída em grafite, ela é um pouco mais leve. Então eu tenho aqui uma carretilha 789 fabricada em grafite. Aqui uma carretilha 56 também fabricada em grafite. Se eu comparar essas duas carretilhas com uma fabricada em alumínio usinado ou alumínio forjado, fundido, essas carretilhas serão um pouco mais leves. Nós temos um segundo material que é o alumínio fundido.
Então é feito um molde com esse formato, existe uma injeção desse alumínio em forma líquida dentro desse molde e após o resfriamento você tem um corpo de carretilha, tá? Tanto é fácil notar que eu não tenho parafusos que fixam a base da carretilha, o pé da carretilha, tá? É uma peça única. Vantagens em relação ao grafite: você tem mais resistência, você consequentemente tem um pouco mais de peso, correto? E não tem a mesma durabilidade no uso com a água salgada. Se você for pescar no mar, esse equipamento ele não tem resistência à água salgada, ok? O grafite já tem. Você pode pescar tranquilamente com grafite, com carretilhas de grafite no mar. Mas o alumínio fundido você não tem. O acabamento aqui, na maioria dos casos, é pintura eletrostática. O acabamento é perfeito. Algumas carretilhas, após a fundição, ela passa por uma usinagem para manter um acabamento melhor, mas em geral essas carretilhas não resistem ao uso na água salgada, ok? O terceiro material, que seria o material de fabricação das carretilhas mais caras, dos melhores fabricantes, é o alumínio usinado e anodizado. Usinado, eu tenho uma barra de 6 metros de alumínio maciço, muitas vezes alumínio aeroespacial, como é o caso dessa carretilha, dessa daqui. Eu tenho um tarugo de 6 metros desse material, são feitos cortes em fatias, colocado numa máquina CNC, e esse alumínio é usinado até tomar essa forma. Essa carretilha, após ela passar pelo processo de anodização, que é um banho químico que confere maior resistência superficial, tanto a riscos quanto a intempéries, água do mar, umidade, etc. Você tem uma carretilha mais resistente, você tem uma carretilha com peso intermediário entre a de grafite e a de alumínio fundido. Então você tem o melhor dos dois mundos. Você tem uma leveza próxima do grafite e você tem uma resistência superior ao alumínio fundido. Vale a pena investir no equipamento desse? Sim, se você tem pretensão de fazer a pesca de fly em mar, eu aconselho você considerar a aquisição de uma carretilha fabricada em alumínio usinado e anodizado, ok? São esses 3 materiais mais comuns na fabricação de carretilhas hoje. Agora nós vamos falar sobre os 4 principais tipos de freios de frição das carretilhas de fly. Começando pelo sistema mais simples, é um sistema onde eu não tenho discos, eu não tenho absolutamente nenhum sistema de atrito. O que eu tenho é um parafuso que, apertando o carretel contra o corpo da carretilha, vai fazer uma pressão e eu consigo manter um fluxo de linha, no caso o peixe, uma corrida do peixe, uma tomada de linha, eu consiga manter esse fluxo de linha constante, de forma que eu tenho um parafuso que faz pressão sobre o carretel contra o corpo da carretilha, tá? Qual é a desvantagem desse sistema? Quando você faz o aperto, você está apertando tanto para o sentido de puxada do peixe, de liberação de linha, quanto para o recolhimento dessa linha.
Então quando você faz um aperto, você vai sentir mais dificuldade em girar a manivela. Por quê? Esse aperto está incidindo diretamente no eixo e assim você tem resistência para os dois sentidos, ok? Esse é o sistema que você encontra nas carretilhas, normalmente fabricadas em grafite, carretilhas mais baratas, ok? O segundo tipo são as carretilhas para pescas mais leves, que é o sistema conhecido como clique. Eu tenho um botão de ajuste aqui e este ajuste interfere nesses triângulos aqui. O que acontece? Quando a carretilha começa a girar, essa engrenagem que tem aqui por dentro do carretel começa a acionar esses triângulos aqui. De forma que toda a resistência que existe entre o carretel e o corpo da carretilha é por meio dessa engrenagem girando em torno desses triângulos. O que acontece? Você tem aquele som característico e você tem uma pequena pressão, tá? Então, quando eu uso uma carretilha com sistema de clique na frição, estou considerando pequenos peixes, peixes que não vão ter uma corrida muito longa, não são peixes muito grandes. Eu tenho um controle do fluxo de linha, da liberação de linha, porém eu não tenho pressão suficiente para segurar um peixe maior, ok? Então o clique é o segundo tipo de frição que nós encontramos hoje, tá? O terceiro tipo é o disco de cortiça. Esse sistema é um sistema consagrado, utilizado pelos maiores fabricantes, uma boa parte dos maiores fabricantes, tá? O carretel, ele tem um atrito, o fundo do carretel tem um atrito com esse disco de cortiça. Então a pressão que você faz no ajuste, aqui eu tenho, quando você faz a pressão aqui, você está aumentando o atrito entre o carretel e esse disco de cortiça. Quando você põe pressão, você não tem nenhuma dificuldade em fazer o movimento de recolhimento, tá? Esse sistema só vai entrar em ação no sentido reverso do carretel, quando o peixe está levando linha, tá? Então eu tenho uma área de atrito muito grande, ou seja, eu posso frear um peixe muito grande com um sistema desse. É um sistema que te dá liberação constante, você não tem aqueles golpes, ou seja, está apertado de uma vez, solta de uma vez, não. Esse sistema, uma vez que atingiu a pressão necessária, ele permite uma saída constante de linha, sem golpes, ok? Isso é muito importante para você não ter a ruptura do líder, ok? Esse sistema já é encontrado em algumas carretilhas de médio valor agregado e nas carretilhas de alto valor agregado. O quarto tipo mais moderno, que tem sido utilizado nas carretilhas mais modernas, é o sistema de frição selado. Então eu tenho aqui no interior da carretilha uma câmara onde eu tenho os discos de frição dessa carretilha, tá? Selados dentro de um encapsulamento, e eu não tenho nenhum tipo de contato de água com esse mecanismo. Ou seja, o sistema selado não permite que a água entre. Então você tem
durabilidade, ok? Você tem, você impede de partículas de areia e sal, você impede que elas entrem aqui nessa câmara, então você tem uma manutenção muito menor, e esse é o objetivo dos fabricantes com essa tecnologia, é o que? Minimizar a manutenção. Então você chega da pescaria, se fosse um outro sistema você teria que abrir a carretilha, fazer uma manutenção completa. Nesse sistema aqui ele permite que você faça apenas uma lavagem, tire a linha, faça uma lavagem em água doce, faça a secagem, pode reabastecer a linha na carretilha e ela vai estar pronta para a próxima pescaria, ok? Ao passo que nas outras tecnologias você teria que abrir a carretilha e fazer aquela manutenção minuciosa para remover grãos de areia, grãozinhos de sal e outros detritos que podem comprometer a durabilidade da sua carretilha. Então eu tenho aqui um detalhe, aqui dentro dessa câmara está o meu sistema de discos totalmente selado, tá? Eu tenho aqui O-rings, eu tenho aqui vedações que impedem que os detritos venham a entrar em contato com o mecanismo interno, tá? Muito simples, tem um encaixe aqui perfeito, ok? Você tem um botão para fazer esse fechamento. E aqui você tem o botão de ajuste da frição, ok? Esse é o sistema selado. E são esses os principais sistemas de freios e carretilha. Quando utilizar um ou outro, vamos lá. Você tem uma pesca leve, ou uma pesca que o peixe não tem o costume de levar grandes quantidades de linha. Você pode trabalhar com dois sistemas. O sistema simples de aperto, o sistema de clique. Ele vai te dar pequenos ajustes, tá? Você não vai ter grandes pressões no carretel. Uma pesca média, uma pesca leve. Vamos considerar aí uma pescaria de um lambari até a pescaria de uma tilápia, tá? Então você tem uma liberação de linha, porém você não tem grandes pressões para segurar peixes grandes. Uma pesca mais pesada, vamos considerar aí um tucunaré amazônico, um tarpon, peixes que já vão fazer uma pressão muito forte no seu equipamento. Você vai precisar frear essa saída de linha, então você vai precisar de grandes pressões, tá? Você vai ter que aumentar a resistência da saída de linha. Então eu considero os dois sistemas indicados: o sistema de discos de cortiça e o sistema selado. Agora você diz, eu preciso de uma pescaria pesada no mar, uma pescaria oceânica. Sem dúvida, aconselho você a adquirir um sistema selado. Você vai ter uma manutenção menor, você vai ter a pressão adequada, mas você não vai ter nenhum comprometimento com relação aos agentes de intempéries do sal, da chuva, tudo aquilo que você encontra numa pescaria oceânica, ok? Então fica aí essa dica com relação aos tipos de frição. Agora, com relação à capacidade de linha. Eu tenho aqui um carretel, ele está abastecido com backing. Backing, essa linha de multifilamento, que é a reserva que você tem para fazer uma briga com peixe que vai levar muitos metros de linha. A linha de fly ela só serve para o arremesso, ela só tem essa função de carregar a mosca. A linha que você vai trabalhar o peixe é o backing. Como que você faz a adequação da quantidade de backing,
mais a linha de fly numa carretilha? É muito simples. Com a carretilha totalmente vazia, você faz o enrolamento primeiro da linha de fly por baixo, ok? Preenche todo o espaço com a linha de fly. Depois você faz um nó simples para você prender o backing na linha de fly e começa a enrolar o backing por cima da linha de fly. Quando você atingir 2 milímetros da borda da carretilha com o backing, ou seja, cobrindo toda a área, você corta e faz aquela marcação. Aí você, com uma outra carretilha mais velha ou até uma carretilha feita de... O pessoal usa a carretilha para que as crianças fazem a soltura de pipa. Você faz o enrolamento de volta de todo esse backing. Você faz o enrolamento da linha de fly no carretel da linha de fly. E aí sim, definitivamente você vai, prende o backing no fundo da carretilha com o nó que nós explicaremos. Faz o abastecimento de backing e depois você, usando o nó Albright, você vai fixar definitivamente o backing na linha de fly e vai fazer um enrolamento definitivo, ok? Quais os cuidados que eu devo ter para conservar a minha carretilha? Número 1, transporte a sua carretilha na bolsa original, tá? Essa é a dica mais importante para evitar manutenções desnecessárias. Você pode fixar a sua carretilha na vara, ok? Pode transportar durante a pescaria a vara com a carretilha presa aqui, sem nenhum problema de riscar, de amassar. O amassamento do carretel, muitas vezes ele danifica permanentemente a carretilha, tá? Então é muito importante você fazer o transporte com a bolsa adequada, ok? Segunda dica de manutenção: a lavagem. Após a pescaria nós devemos retirar toda a linha, retirar todo o beck, fazer a lavagem, tá? Fazer a lubrificação. Se você tem aqui os rolamentos, aqui dentro você tem rolamentos, você faz a lubrificação desses rolamentos com óleo adequado para rolamentos. Nas engrenagens, no caso de uma carretilha que é do sistema de clique, ok? Vou mostrar para vocês aqui. Aqui você coloca a graxa, ok? Esse tipo de carretilha em geral não tem rolamentos, então você faz uma lubrificação com graxa. Carretilhas com freio selado. Na parte de embreagem você não vai ter nenhum acesso, porque o sistema já está selado. Mas no carretel você tem ali os rolamentos, então você faz a lubrificação desses rolamentos, ok? Com relação aos cuidados de transporte, essas carretilhas que tem alguma perfuração em volta na borda do carretel, é comum alguns modelos você tem algumas perfurações aqui. Essas carretilhas requerem um cuidado muito maior do que essas que têm a superfície sólida, a borda do carretel sólida. O que acontece? Os fabricantes fazem uma perfuração aqui na borda do carretel com o objetivo de diminuir o peso, fazer um alívio de peso. Só que se essa carretilha por algum motivo sofrer uma queda, que é muito comum acontecer, pode haver um amassamento dessa borda, consequentemente ela não vai ter mais um giro
sem atrito, ela vai começar a roçar aqui na beirada da carretilha. Então você tem, em alguns casos, o comprometimento definitivo da carretilha, ou seja, ela não vai servir nem vai ter conserto mais. Em alguns casos você faz a troca do carretel, que é um item muito caro. O carretel em geral custa 60 a 70% do valor de um corpo de carretilha, então é muito caro para você comprar outro. Então todas as dicas de cuidado devem ser avaliadas para evitar a perda do equipamento, ok? Agora, a título de ilustração, eu vou mostrar dois tipos de carretilhas muito antigas, que seria esse modelo aqui, 1950, tá? O sistema de freio deles é um sistema simples, ou seja, eu aperto aqui. Então eu tenho resistência tanto para enrolar quanto para desenrolar, no caso o peixe levando a linha, tá? É uma carretilha mais pesada, porém ela dava balanceamento para as antigas varas de bambu, que são pesadas. Então você precisa de uma carretilha mais pesada para manter o balanceamento. Então essa carretilha aqui, até os anos 60, ela foi muito utilizada. E nós temos aqui um sistema pouco conhecido pelos pescadores, mas que também na década de 40, 50 e até 60 foi muito popular nos Estados Unidos principalmente. É a carretilha automática, tá? Eu tenho aqui a frição do mesmo jeito da anterior, ou seja, um sistema de frição que apertando esse botão, fazendo o ajuste aqui de aperto, você tem resistência para os dois lados, ok? Só que o interessante desse sistema aqui é que ele tem uma corda igual aos relógios antigos que você dava corda para manter o funcionamento. Ele tem um sistema de mola aqui dentro. Como que funciona? Durante a pescaria, o pescador vai fazer a liberação de linha, ele começa a puxar, vai puxando e faz o arremesso, vai puxando mais, vai fazendo o arremesso a mais distância mais longa, puxa, puxa, vai puxando bastante. Quando ele ouvir um estalo, um pequeno estalo, ele sabe que chegou no final. Chegou no final, ok? Eu tenho lá 20, 30 metros de linha na água. Por algum motivo o peixe pegou e soltou. Eu quero conferir a isca, quero recolher toda essa linha de volta para dar uma olhada na minha mosca, ok? Simplesmente aciono essa alavanca aqui, tá? Uma alavanca de metal. Quando eu aciono essa alavanca, recolhe toda a minha linha. Muito interessante, só para ilustrar um pouco como houve uma evolução dos sistemas. E é lógico, um sistema muito pesado, uma carretilha muito pesada. E foi perdendo espaço para os equipamentos mais leves que davam mais conforto para o pescador. Agora, qual que é a grande controvérsia das carretilhas de fly? Vamos entrar nesse assunto polêmico e você vai entender o porquê dessa grande controvérsia sobre as carretilhas de fly. No começo aqui no Brasil, os equipamentos de fly eles eram muito caros. Então, como os equipamentos essenciais para a pesca de fly eram as varas e as linhas, muitos começaram com uma ideia de que a carretilha tinha pouquíssima função durante a pesca. Ela era apenas um reservatório de linha em que você utilizava para desenrolar a linha no começo da pescaria e para enrolar a linha no final da pescaria.
Em algumas situações é exatamente isso que acontece. Você não necessita de muitos recursos da carretilha, não precisa de muita resistência do equipamento. Então, de uma certa forma, para uma pesca leve, uma pesca média, esse argumento ele até tem algum fundamento, porque você não precisa investir um valor altíssimo para comprar uma carretilha que realmente só vai ter função para desenrolar a linha no começo da pescaria e para recolher no final, ok? Então, se a sua ideia é fazer uma experiência de adaptação ao fly fishing, você pode levar essa ideia como uma verdade, ok? Agora, com o passar do tempo, você vai buscando umas novas modalidades, umas novas categorias de pesca. Então você começa a observar que conforme o tamanho do peixe aumenta, tá? E a velocidade de saída desse peixe aumenta, você começa a ter mais necessidade de um equipamento robusto. Então, vamos considerar uma pesca de tucunaré amazônico. Se você não tiver uma frição que consiga em torno de 10 libras, 15 libras de drag, para frear uma saída de linha, com certeza o tucunaré vai chegar até a galhada e vai ficar preso lá embaixo. Apesar de que com o fly não é tão difícil de tirar o peixe de uma estrutura. Como ele não tem uma garateia para fora da boca, normalmente ele não fica preso. Ele faz algumas voltas lá, mas você consegue tirar. Mas o objetivo da pesca é sempre frear o peixe para que ele não chegue até a galhada. Então, nesse caso, você já começa a necessitar de um equipamento que te dê mais controle de saída. Você tem uma frição mais pesada, mais firme, ok? Agora, já subindo para uma outra categoria, você viu algumas matérias, assistiu alguns filmes e viu a pesca do tarpon. Que pesca interessante, que esportividade. Então ali você já começa a quase que depender de uma carretilha muito boa. Eu tenho um amigo que alguns anos atrás comprou uma carretilha um pouco mais barata, com freio não tão eficiente, talvez com discos de frição de teflon ou algum material assim, e levou para Cuba. Chegando lá, houve um encontro com grandes tarpons e o que aconteceu é que houve uma fundição do eixo com o sistema de frição, ou seja, derreteu. Então, imagina numa situação em que você vai pescar um marlin, um sailfish ou um atum, peixes de mar azul. A saída de linha é muito rápida, então você tem que ter resistência de saída, você tem que segurar essa saída de linha, ok? Você tem que ter uma grande capacidade de backing, ou seja, toda a estrutura da carretilha tem que estar adequada para essa modalidade, para essa categoria de pesca. Então, a polêmica sempre ficou: a carretilha não é tão importante, você pode comprar uma carretilha mais barata, ok. Fazendo uma separação, eu tenho um peixe que me leva 30 metros de linha, eu tenho um peixe que me leva mais de 70, 80, até 150 metros de linha. Ou seja, o atrito vai ser muito grande, a pressão vai ser muito grande. Você tem que ter resistência. Então, para acabar com essa polêmica, fica essa dica para vocês. Pesca leve, média, pode trabalhar com uma carretilha com menos recursos de frição. Pesca pesada, pesca de peixes com muita velocidade de saída, considere investir no equipamento melhor, com disco de frição
de cortiça ou um sistema selado, ok? Fica com essa dica então. Agora a pergunta que todos devem estar fazendo agora: qual a carretilha mais adequada para um iniciante? Vamos lá. Vamos considerar que você é um pescador já de muitos anos de outras modalidades e você quer se aventurar no fly fishing. Não tem grandes pretensões, que é apenas um equipamento para um equipamento de entrada, um equipamento de combate, o valor mais baixo, que tenha uma qualidade, consiga ter um freio razoável. Eu considero que um sistema que vai te dar custo e uma boa resistência seria uma carretilha de alumínio fundido como essa, tá? Ela não é tão cara, ela tem um freio com discos de Teflon, tá? Ela consegue segurar uma corrida de um peixe de um tamanho considerável e ela é o preço bastante interessante. Não sei o valor hoje, mas é uma carretilha barata em comparação às outras, tá? A questão mais é que essa carretilha ela não tem os tamanhos menores. Então eu tenho essa carretilha já acima do número 5, 6, 7, 8 e até algumas maiores eu tenho alumínio fundido, pintura eletrostática e um disco de freio de Teflon. Então essa carretilha aqui ela te dá resistência a um preço relativamente baixo. Agora, se você tem aquela condição em que você não tem condições de fazer um investimento maior, por uma série de questões, você quer o equipamento mais barato. Então, eu diria para você que uma carretilha de grafite, tá? Até o número 5, 6, ela vai te atender a nível de qualidade, mas sem uma robustez, tá? Preço baixo, uma robustez média, tá? E você vai conseguir um balanceamento, você vai conseguir aprender a arremessar. O equipamento mais barato que tem é o equipamento construído com grafite, tá? Agora, numa outra situação em que você já fez uma experiência com fly fishing, está entusiasmado, já aprendeu alguns arremessos, então você quer um equipamento que possa tanto te atender numa pescaria de água doce quanto numa pescaria de mar, meu conselho é carretilha de alumínio usinado e anodizado. Aí fica a seu critério, você trabalhar com um disco, com a frição, sistema selado, ok? Ou com sistema de disco de cortiça. Os dois vão ter os custos bem próximos um do outro, ok? A diferença é que esse sistema ele é mais moderno, menor manutenção, e esse sistema é um sistema um pouco mais antigo, requer alguma manutenção. Você desmontar e fazer uma limpeza e lubrificação, ao passo que esse é só uma lavagem, e no caso a lubrificação dos rolamentos. Então, como os custos são próximos, fica a critério do pescador adquirir um ou outro. O meu conselho, a minha preferência é pelo sistema de disco de cortiça, preferência pessoal minha. Por já pescar alguns anos com esse tipo de carretilha, eu confio muito nesse sistema. É um sistema que tem uma liberação de linha constante, sem nenhum tipo de
travamento ou soco, tá? Você consegue um ajuste em que o peixe tem uma demanda de linha constante e suave, então você não tem o risco, por exemplo, de um travamento repentino ou a linha sair em forma de intermitente. Você pode ter a perda do peixe, o rompimento do líder, ok? Minha opinião pessoal, apesar do custo ser bem parecido, a minha confiança é nesse sistema aqui, um sistema um pouco mais antigo, mas ainda muito utilizado pelos principais fabricantes de carretilhas, ok? Espero que você tenha gostado dessa série. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like se você gostou, se foi útil para você. A gente sempre procura trazer um conteúdo relevante para o seu conhecimento, para o seu aprimoramento, e que você possa desfrutar de um prazer de pescaria totalmente, um equipamento totalmente balanceado e adequado à sua pescaria, ok? Um abraço e tudo de bom para vocês.